Jeremias, capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 21, versículo 14. Assim me disse o Senhor: vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e dos sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Hinom, que fica junto ao portão dos cacos, e proclame esta mensagem. Ouçam esta mensagem do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre este povo, sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir os ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos até então desconhecidos dessa geração, de seus antepassados e dos reis de Judá. Encheram este lugar com o sangue de crianças inocentes. Construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram os filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Pois eu transformarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém. Permitirei que seu povo seja massacrado por exércitos invasores e deixarei seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e os animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros. Será um monumento à sua tolice. E todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade, até que acabe toda a comida. Então, os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. Então, Jeremias, você quebrará o vaso à vista desses homens e lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E não haverá quem possa restaurá-los. Enterrarão os corpos aqui em Tofete até que não haja mais espaço. Assim farei a este lugar e a seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo todas as casas em que vocês queimaram incensos nos terraços para adorar as estrelas e apresentaram ofertas derramadas para seus ídolos. Então Jeremias voltou de Tofete, onde havia anunciado essa mensagem, e parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu o que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias e ordenou que o açoitassem e pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou e Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou seu nome. De agora em diante, você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você
e sobre todos os seus amigos. E você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com a espada. Entregarei Jerusalém nas mãos de seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro e a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos em sua casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você profetizou mentiras. Ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá com sua própria armadilha. Então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado, como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu vá em tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. E, no entanto, amaldiçoou o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias. Alegre-se, seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas, que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos? Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e digam-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios, que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre essa cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão.
Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra, à fome, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor. Escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença. Mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre essa cidade. Diz o Senhor, será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Digam à família real de Judá, ouçam essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, a dinastia de Davi. A cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz, estamos seguros aqui. Ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 ao 28. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que estejamos despertos. Mas Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com eles, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos,
e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Salmos, capítulo 82, versículos 1 ao 8. Deus preside a Assembleia dos céus. No meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem. São completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Provérbios, capítulo 25, versículos 9 ao 10. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela.